Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Empresários em Movimento aqui pela Premier TV. E olha, o assunto de hoje é de fundamental importância para você que é empresário. A Lei de Proteção de Dados. Você já está buscando informações a respeito desse assunto e a gente vai poder tirar mais dúvidas sobre essas novas regras que devem começar a ser cumpridas a partir de 2020. E quem vai explicar um pouco mais a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o empresário e contador Norton Silva. Norton, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui no Empresários em Movimento. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Ô Norton, olha, esse ano ainda de adaptação para que as empresas se adaptem a essas novas regras que começa a ter vigor exatamente a partir do ano que vem, 2020, é isso? É isso. Ela foi assinada em agosto de 2018. Ok. Então eles deram aquele que eles chamam no jurídico aí de vacation legislation, né? Férias da legislação, né? Até ela começar a entrar em vigor. Certo. Que é o tempo que as empresas têm para se adaptarem, né? E desde quando assinou, deu um prazo de 18 meses, ele termina em fevereiro. Ou seja, fevereiro de 2020, a lei começa a ser aplicável, aproximadamente no dia 20. Então já começa as sanções, né? então o pessoal tem pouco tempo para se, no caso, uns 3 meses, então, tem 3 meses aproximadamente. Ou seja, os empresários então têm que ficar atentos. Agora eu queria perguntar para você exatamente, essa lei de proteção de dados, ela atinge todo tipo de empresa? Sim, ela se fundamentou, assim, ela teve base na GPDR, que a gente fala, né? Na Europa fizeram isso, essa lei de proteção de dados, e começou em maio de 2018. Essa lei é uma lei geral. E foi muito bem aplicada, com sanções, né, com uma série de coisas assim, e todo mundo começou a correr para se adequar, porque também foi bem amplo o escopo deles lá. E o Brasil copiou esses parâmetros, né? E tanto é que ela é chamada de lei geral, certo. Ou seja, ela abriu, né, a proteção de dados. Então, toda e qualquer empresa, desde a grande empresa até o mercadinho da esquina, padaria, que anotou o nome do cliente com CPF. Com CPF. E assim, não sei se a gente teria muito tempo para poder explicar, só vou detalhar para ti. É bom a gente dar um pouco de detalhes a respeito do que é essa lei, como é que ela funciona. Então, assim, ela é fundamentada em proteção de dados pessoais. Só que os dados eles são identificáveis e não identificáveis, né? Por exemplo, identificável, CPF, RG, certinho. Não identificável, vou dar um exemplo aqui. O careca que mora na rua de cima. Ok. Entendeu? Se só tem um careca que mora naquela rua de cima, ou que mora, o careca que mora no quarto andar desse edifício. Sim. Então todo mundo já sabe que, aquele é o fulano de tal, é o Norton que mora ali e tal. Então isso já é um dado identificável. Ou seja, então esse empresário ele já pode ser criminalizado, ele pode estar cometendo um crime numa situação como essa. Exatamente. Interessante. Porque assim, como ela vai entrar, ela já foi sancionada pelo, não sei se pode falar o nome do presidente, mas é o Michel Temer, né? Sim. Que ele assinou ela antes ela entrou em exercício. A princípio não tem. Ela já foi assinada, foi homologada, ela tem o prazo de execução, e o prazo de execução dela é fevereiro de 2020. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que, todo mundo que trabalha com tratamento de dados, ou seja, todo mundo que trata os dados pessoais, eles vão ser obrigados a tomar medidas que essa lei determina. E eu vou te falar, são medidas bem duras, caprichadas e duras. Inclusive com as sanções bem caprichadas e duras também. É porque se tornou um mercado também, uma moeda de troca para muitas empresas, né, Norton? Como é que você poderia explicar um pouco isso? Porque as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância disso para empresas de marketing, call center, essas empresas elas se utilizam muito desse banco de dados de informações privilegiadas desses clientes até para poder fazer campanhas de vendas, inclusive, não é isso? Como a lei expandiu muito, ela deixou bem ampla até a definição de dados, de processamento, de tratamento de dados, ela expandiu demais, né? O que acontece? O dado, você não precisa, muita gente pensa assim, é uma empresa, isso aqui é só para a empresa brasileira. Não. A lei restringe para toda e qualquer informação tratada no Brasil. Certo. Ou toda qualquer informação tratada no exterior que vincula
brasileiros. Ok. Ou qualquer informação do exterior, de pessoas do exterior, mas que vai ser processada no Brasil. Então, as grandes empresas, redes sociais, mídias sociais, as empresas de comércio que tratam com dados, de venda de dados, de telefonia, bancário, todo mundo engloba a grande e a pequena empresa, como eu já te falei mesmo. Então, teve tratamento de dado, qualquer tipo de tratamento de dado, que tem uma definição bem ampla, é o suficiente para você se enquadrar na lei e ter as respostas da lei. E quais são os cuidados, então, que esses empresários, a partir desse momento que ela entrar em vigor, precisam ter maior atenção para se proteger ou não incorrer num risco de cometer esse crime? Você tocou num assunto bem interessante, assim, é um crime mesmo, porque eles configuraram isso, a quebra do sigilo do tratamento, como um crime, né? Então, a legislação ela afirmou que esses dados são individuais, ou seja, você vai tratar ele, você tem que ter todo um cuidado para que ele tenha uma finalidade específica, certo? O dado, para que eu peguei aquele dado? É para comprar banana, por exemplo. Eu dei um dado numa mercearia para comprar banana. Okay. Se por acaso o cara do dado ali, do cara que vende a banana, passar o meu dado para um dono de farmácia, por exemplo, tá? Sim. E o dono da farmácia vai tirar os parâmetros que eu sempre compro ali. Ele compra banana só desse tipo. Então ele é esse tipo de pessoa. Ou eu vou na farmácia comprar esse tipo de situação. Sim. Aí eu compro vários tipos de remédios. Então, se esse remédio que compra, por exemplo, o Norton, ele compra remédio com lactose, então ele tem problema de lactose, ou compra remédio cardíaco. E esse dono da farmácia partilha o meu dado como uma seguradora, por exemplo, a seguradora vai bater, mas o Norton está no meu cadastro de dados aqui. Aí ele vai restringir ou me prejudicar em relação de acordo com as estatísticas do meu consumo. Olha só. Então, quer dizer, não, o Norton tem um problema cardíaco, não que eu não tenho, mas ele tem problema cardíaco, ele tem problema com lactose, então eu vou, quando ele for renovar o seguro dele, então eu vou ter um prejuízo em relação a isso. Então, essa lei ela veio justamente para proteger. Inclusive, ela protege você, consumidor. Você pode, de acordo com essa lei, você pode exigir que aquela empresa exclua teus dados, porque antigamente isso não era praticado. Mas hoje é praticado. E é importante que o empresário que está acompanhando a gente não perceba que isso é uma brincadeira, não. Isso é uma coisa muito séria, né? Que você falou, por exemplo, de comprar banana, vai pedir teu CPF. Mas muitas pessoas se beneficiam dessas informações de verdade, né? Sim. Então, o consumidor ele tem que ter esse cuidado na hora de fazer uma compra, por exemplo, quando ele vai prestar um dado pessoal dele para um empresário qualquer que seja, né? E esse empresário também tem que ter mais esse cuidado. Não precisa esperar até 2020 para se adequar à nova lei, né? Na hora que você estava falando. Exatamente. Tem que começar a se preparar logo, né? E como contador, o que acontece? Eu sei que os registros são fundamentais, né? E nós estamos sabendo que os projetos, principalmente o projeto da Receita Federal, não vou ficar aqui adiantando coisas, mas é de nota fiscal eletrônica do consumidor. Okay. E todo mundo já quando compra alguma coisa, o que o pessoal pede para ti? Qual é o seu CPF? Então o próprio pessoa pede o teu CPF para ter cadastro próprio, para registrar, para poder ter emissão da nota fiscal eletrônica. Né? Então, se ele está pedindo o teu CPF, ele vai ter o teu CPF, é um dado fundamental. Então, todo e qualquer comércio que utiliza nota fiscal, que faz e que transmite nota fiscal, ele vai ter que armazenar e coletar. Ele está incidindo na lei. Então, ele tem que ter os cuidados para que a informação dele, né, os escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, enfim, todo mundo. A partir do momento que eu obter um dado de uma informação, eu tenho que ter um tratamento de reserva, de cuidado, para que esse dado seja usado somente para a finalidade específica que é que a pessoa realmente deu essa informação. Eu não posso divulgar, compartilhar, ou eu tenho um parceiro, alguma coisa parecida. Não, eu não posso fazer isso, senão eu vou estar cometendo um crime e eu vou sofrer as sanções da lei, que são pesadas. Ok, tá certo. Agora, só para a gente finalizar então esse bate-papo aqui, Norton, eu queria que você explicasse para o empresário que está acompanhando a gente agora nesse momento, que tipo de atendimento ou serviço ele precisa buscar nesse momento já para cumprir as determinações dessa nova regra. Eu posso garantir com toda certeza, ele vai ter que ter um apoio jurídico. Certo. Ele vai ter que pensar numa questão de segurança cibernética, de gestão cibernética, ou seja, toda a questão de software. E não é só software, porque
o software ele é só uma precaução. Tá? O juiz, no caso, o magistrado, na hora que ele for executar a pessoa, num caso de problema de vazamento de informações, ele não quer saber se você botou firewall, se você botou isso. Ele quer saber qual é a medida que você tem para acabar com isso, para estancar com isso. E você tem que ter esse planejamento. O planejamento é muito fundamental, né? Ele tem que fazer um planejamento já de resposta para se a informação dele for vazada, ele tem que ter as ações imediatas. Inclusive, a legislação obriga, que eu achei muito interessante na parte da legislação, ela obriga que você tem que notificar a pessoa que vazou a informação. Você vai notificar o cliente e o juiz e o órgão regulador, que quando ela entrar em execução, eles vão denominar uma agência reguladora que é para essa que você vai ter que reportar. E ela vai anotar todos os teus passos, assim, porque é muito extenso para te falar, muito específico. Mas vai ter vários passos que você tem que adotar, que você tem que medir, para poder se defender desse vazamento. Né? Não basta dizer, foi um hacker que entrou. Não, ele invadiu meu firewall. Não é só isso, não. É bem complicado, é bem complexo. O que eu posso dizer é o seguinte, o empresário ele tem que procurar uma assessoria jurídica, uma assessoria de software, planejamento, se estruturar, se organizar para que ele consiga se defender, porque, rapidinho, eu sei, o nosso teto da multa é de 50 milhões de reais, o teto, ou 2% do faturamento anterior. Empresário, tem que correr, buscar a informação adequada para você não dizer depois que foi pego de surpresa, né, Norton? Exatamente. Eu quero agradecer aqui ao Norton Silva, contador, empresário, que participou do Empresários do Movimento, dessa entrevista, esse bate-papo aqui, e fica o espaço aberto para uma nova oportunidade de estar aqui com a gente, trazendo novas informações de conteúdo relevante para os empresários. É só chamar que estaremos aqui para apoiar o empresário. Obrigado, Norton. E olha, no próximo bloco não sai daí não, hein? Tem uma entrevista muito especial com um empresário do ramo de engenharia, que vai falar sobre os desafios do setor e como ele superou a crise em que viveu durante o seu tempo de trabalho aqui em nosso país, que a gente, como já disse em programas anteriores, para ser um empresário tem que ser um grande herói de verdade, não é verdade? Então não sai daí, voltamos em instantes com Empresários do Movimento. Set7, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. set7publicidade.com.br. André Dal Pasquale Fotografia. Eternize seus momentos. Ensaio feminino. Fotos para casais. Momentos em família. Foto empresarial para as redes sociais. Ensaio infantil e muito mais. Revele-se. Faça agora mesmo o seu orçamento. 991558914 ou andreadalpasquale.com.br. Cada micro e pequena empresa, cada microempreendedor individual representa mais desenvolvimento para a cidade, o estado e o país. Somos o segmento que mais gera empregos. Somos muitos. Somos o sustento de milhões de famílias. Somos um dos pilares que sustentam a nação, mas só teremos a força que precisamos e o reconhecimento que merecemos se estivermos unidos. Para unir forças, foi criada em 2010 a Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Nossa região possui 65 mil micro e pequenas empresas. São 53 mil empreendedores individuais. Em pouco tempo, construímos pilares sólidos e tivemos muitas conquistas. Fortalecemos a representatividade. A marca da AMP está presente em diversas ações e movimentos em defesa dos empreendedores. A luta vitoriosa contra o aumento abusivo do IPTU em Florianópolis em 2014 foi histórica. Juntos com a FAMPESC, ajudamos nos avanços da Frente Parlamentar e do Fórum Nacional do Segmento. Apresentamos a ideia e hoje o Juro Zero para os empreendedores individuais e microempresas é uma realidade em Florianópolis. Ampliamos o relacionamento. Levamos a AMP aos bairros, organizamos núcleos por setor.
criamos e apoiamos eventos que fortalecem o empreendedorismo. Tudo para ficarmos cada vez maiores e mais fortes. Proporcionamos capacitação. As parcerias ajudam a oferecermos diversas atividades de capacitação. Assim, contribuímos para termos empreendedores com melhor formação, para serem vencedores em um mercado tão exigente. Oferecemos benefícios. Já oferecemos mais de 40 benefícios aos nossos associados, incluindo planos de saúde, odontológicos, certificação digital e consultorias gratuitas. Informe-se e veja como crescer junto com a AMP. Profissionalizamos a gestão. Investimos no profissionalismo, no bom atendimento e em uma nova e moderna sede. À altura dos nossos empreendedores. Contamos com você para fazermos muito mais. Associe-se à AMP. Juntos somos mais fortes. Estamos de volta com o Empresários em Movimento. Para você que nos acompanha sempre aqui pela Premier TV, mande seu comentário, nos acompanhe também nas nossas redes sociais que aparecem no seu vídeo, tá bom? E a gente dá sequência por aqui porque esse programa tem o objetivo de trazer histórias, cases de sucesso que podem servir também de ajuda para você que de repente está passando por alguma dificuldade dentro do teu setor e através de uma dessas histórias você pode aí, quem sabe, ter um clique, despertar para um novo mercado e de repente, quem sabe, superar esse desafio que você está passando nesse momento. E o nosso entrevistado desse bloco agora é o diretor executivo da Sede Soluções, o Denis Manuel Pedro. Ô Denis, obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no Empresários em Movimento. Eu que agradeço, estamos à disposição. Obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente no início desse bate-papo aqui, Denis, um pouco sobre a sua trajetória, porque parece que desde cedo, né, desde a sua infância, aí você começou bem cedo já essa vida do setor de empreendedorismo, né, no mercado de trabalho já. Conta um pouco para a gente dessa história. Rapaz, a história é longa, né? É longa? Mas vamos lá. Vamos tentar resumir aqui. Com 10 anos eu comecei, eu acho que a empreender. Na época não existia esse termo, muito menos eu tinha ciência disso, né? Uhum. Com 10 anos a gente começa a vender lenha. Vender lenha para as pessoas. Na época não existia fogão a gás, ou muito pouco na região onde eu morava. Então o meu irmão tirava lenha e eu vendia para as vozinhas da comunidade. Que região que você morava? No sul da ilha, extremo sul da ilha, Caeira da Barra do Sul. Olha aí. Com 14 anos abri um quiosque com meu cunhado, um quiosque de praia. Levei uma semana para aprender a escrever o nome quiosque, porque eu não sabia. Depois, com 17, aí eu passo a ter a minha primeira experiência formal, assim, que foi uma empresa, uma instaladora elétrica, né? Essa empresa evoluiu ao longo do tempo, abriu outras possibilidades na área de tecnologia, na área de telecomunicações, e em 2004 a gente fechou ela porque a carga tributária nos derrubou. Na época, só de impostos diretos dava mais de 36% sobre o faturamento. Aí vem em 2006, a gente empreende novamente no segmento de engenharia de data center, na área de construção de data center, e aí tivemos um crescimento muito positivo até 2013, 2014, com a crise real ou fomentada. O fato é que em 2014, novamente, a gente teve um baque aí nesse projeto. Antes de você falar desse momento de crise assim,
Ao longo desde o início, você teve suas dificuldades, teu aprendizado, mas tudo isso serviu para você enfrentar esses momentos mais difíceis também, porque a gente conhece a história de vários empresários que cresceram muito rápido, depois quebraram, depois eles cresceram novamente. Você passou por essas nuances também, de crescer, cair, voltar, mas nunca desistir, é isso? Rapaz, eu queria ter, hoje eu estou com 50 anos, eu queria ter os meus 30, estaria bom aí, com a experiência que a gente adquire. Já é clichê, né, dizer que empreender no Brasil é um desafio, e é um desafio gigante, mas tem um lado assim que é a persistência do empresário brasileiro, a capacidade de se reinventar, a resiliência, né, de começar sempre e de novo. Então, assim, todo esse caminhar, todas essas dificuldades que eu tive ao longo do tempo, hoje eu digo que durante todo o tempo eu entendi sempre como um aprendizado, sempre uma oportunidade. Obviamente que seria melhor se eu tivesse aprendido sem ter passado por as dificuldades, ter superado, mas eu entendo realmente que foi um aprendizado e que me trouxe até aqui. Agora você está falando justamente que nesse período de 2014, 2015, essa empresa que oferece soluções em sistemas de energia viveu esse momento também bastante difícil. Como é que você superou como é que foi a tua superação nesse processo? Então, de 2006 a 2014, então, a gente fazia parte de um projeto de uma empresa que saiu de 6 pessoas para 80, 90 pessoas, com filiais, com matriz aqui, filiais em Curitiba, São Paulo. Estávamos com uma operação muito boa, muito saudável, e aí, simplesmente, da noite para o dia, o mercado fechou, o segmento de data center que a gente atuava praticamente fechou, e a empresa teve que ser reinventada, reposicionada, né? E aí, final de 2015, a gente então abre uma nova empresa, agora para incorporando a parte de data center, mas também a área de integração de sistemas para ambientes prediais. Então, toda a parte de segurança, sistemas elétricos, sistemas de automação predial, tudo isso entrou dentro de um conceito de uma visão de integração, e aí a gente dá sequência novamente nesse projeto, se reinventa novamente para voltar a atuar, voltar a empreender. Infelizmente, esse projeto está indo bem. Como é que está exatamente esse projeto hoje? A empresa ela expandiu, ela cresceu, ela está em outras cidades também, ela está fora do estado. Como é que está o desenvolvimento dessa empresa hoje dentro desse setor? Final de 2015, a gente fez um plano de negócio e dividiu esse planejamento em 3 etapas, né? E ele a gente vem seguindo, vem evoluindo, sempre superando as expectativas do que foi planejado em 2015. Hoje a empresa continua com matriz só aqui em Florianópolis, a matriz está aqui, a operação dela está aqui, mas eu já tenho operação também física em Curitiba. E hoje então a gente atua desde a região de Criciúma a São Paulo, é o nosso eixo de atuação. Como é que você vê esse mercado hoje, assim, de expansão? Ele tem uma prospecção para expandir mais, para profissionalizar, quem sabe, mais as pessoas que estão atuando nessa área? Sim, eu acho que é um mercado que está em constante evolução. As tecnologias, todos os sistemas presentes no escritório hoje exigem profissionais mais qualificados, mais habilitados, né? E uma coisa que eu gostaria de destacar nessa trajetória desde que eu passei a atuar na área de engenharia, na área de serviços de engenharia, a gente sempre teve muito foco na área técnica. Certo. E nesse sentido a gente sempre respondeu bem e com os clientes bastante satisfeitos. Uhum. Mas eu entendo que ao longo do tempo me faltava alguma coisa. E essa experiência de 2015 agora foi justamente o que eu entendi que faltou ao longo do tempo, que foi planejamento. Então, a partir de 2015, a gente passou a focar muito a atenção no planejamento. Planejamento técnico, planejamento financeiro, planejamento administrativo. Então, hoje eu tenho uma empresa muito menor do que outras experiências que eu já tive, mas eu tenho ela muito mais na minha mão. Hoje eu sei exatamente o que recebo, eu sei exatamente o que faturo, eu sei exatamente o que sobra no final do mês, né? Se não sobra, eu sei exatamente o que não sobrou e o porquê não sobrou, né? Então, assim, o que eu posso dizer,
essa trajetória me trouxe uma lição muito simples, que se eu tivesse aprendido lá 30 anos atrás, eu teria caminhado por outra coisa. Planejar exaustivamente é o caminho. As dificuldades sempre tiveram, vão continuar havendo, né? Entra governo, sai governo, o Brasil continua com características semelhantes, mas eu tenho muita convicção que o planejamento é o caminho. Esse, inclusive, eu entrevistei no programa anterior o Marcos Souza, que é vice-presidente da Facis, que ele fala bastante sobre essa questão também empresário, né? Planejamento é o que falta muito a muitos dos empresários, né, que querem permanecer nesse mercado. Agora, que outra dica, Denis, você poderia dar para os nossos empresários que estão acompanhando hoje, para ele crescer, se fortalecer cada vez mais, para ele se manter no mercado, para ele ser competitivo no mercado? Que outra dica você diria, você que já passou por diversos momentos difíceis da história desse país? Rapaz, por alguns planos. Meu amigo, assim, focar muito no cliente, ter realmente o cliente como objeto, como foco do teu trabalho, né? Não que o cliente tenha sempre razão ou qualquer coisa do gênero, mas entender que o cliente é o teu foco, é o teu propósito ali, e realmente na tua retaguarda ter mecanismos, então pesquisar, estudar, para buscar mecanismo de gerenciamento, para que você tenha essa etapa de planejamento e execução dominada na tua operação. Eu acho que é isso, porque a questão técnica, a questão do conhecimento, hoje, felizmente, está muito acessível. Então, todo mundo, toda empresa é capaz de desenvolver bons trabalhos, bons produtos. Mas olhar para o cliente, ter visão focal no cliente e ter uma retaguarda que te dê subsídio é um diferencial. Agora, você também é representante, né, da associação desse setor. Queria que você falasse um pouco sobre essa associação e como é que as pessoas podem buscar essa associação para poder também ter mais conhecimento, quem sabe? Certo. Eu estou presidente da APS, a Associação de Profissionais de Instalação e Serviços. Né? É uma associação que congrega ou agrega profissionais da área de prestação de serviços dos chamados projetos complementares. Eletricista, técnico em climatização, técnicos em automação, em segurança, monitoramento. Todos os prestadores de serviço, as empresas, autônomos ou empresas prestadoras de serviço na área de infraestrutura para ambientes residenciais e prediais. A gente desenvolveu esse projeto, é um anseio da comunidade de muitos anos e criou-se então essa expectativa, formou-se essa associação na expectativa de justamente trazer possibilidades de treinar, de capacitar esses profissionais, de oferecer capacitação, de oferecer benefícios e divulgar esses profissionais habilitados pela associação para o mercado, para que comece a contratar, fomentar de forma mais profissional essa operação. E para esse profissional que está nos acompanhando agora, que é desse setor e quer buscar, como é que ele faz? Ele pode acessar www.apsassociação.com.br e lá ele vai ter o caminho para se associar. E é sempre bom buscar mais informação, né? O caminho acho que passa por aí. A gente fala muita informação, mas as pessoas negligenciam esse caminhar. Tá certo. Eu quero agradecer aqui então a presença do Denis Manuel Pedro, né, que é da Sede Soluções, presidente da APS também. Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Empresários do Movimento. O espaço fica aberto para uma nova oportunidade, Denis. Estamos à disposição sempre que precisarem. Tá, então, Empresários do Movimento dessa semana fica por aqui. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação. Se você quiser mandar o seu comentário a respeito das entrevistas, entre em contato através das nossas redes sociais que vão aparecer no seu vídeo. Muito obrigado. Até a próxima semana, o Empresários do Movimento aqui pela Premier TV. Tchau, tchau. Set7, agência digital, publicidade e marketing. Agende sua reunião agora mesmo. 996339717. Set7publicidade.com.br